Bem-vindos à semana do GNSS RTK. Meu nome é Rafael Bernardi e nesse evento de 4 dias eu vou te mostrar as ferramentas avançadas do GNSS RTK que estão revolucionando o mercado da topografia, do georreferenciamento e das obras, fazendo profissionais comuns faturarem R$10 mil a mais por mês. Independente da marca ou do modelo do equipamento que você trabalha, independente se você está começando na área hoje ou se você já tem anos de experiência. Durante esses dias, a gente vai falar das ferramentas e configurações das principais marcas de RTK do mercado. Como você pode ver aí na sua tela, eu fiz uma pesquisa com as pessoas que estão participando desse evento para saber quais os softwares de RTK as pessoas mais utilizam. São eles aí o ServiceE, o SurveyMaster e o Landstar, os três principais que estão no topo ali que as pessoas mais estão utilizando. Vindo na sequência aí da pesquisa, o Magnet Field da Topcon, o High Survey da High Target, o XPED e o ASICS da Trimble. E como vocês podem ver, também tem muitas pessoas que votaram ali na pesquisa que ainda não trabalham com RTK. Isso é muito bacana. Saibam que vocês estão exatamente no lugar certo para aprender da maneira correta desde o começo, desde o princípio. Esses que eu acabei de mencionar, eles são os softwares que estão dentro da coletora dos equipamentos RTKs, eles são responsáveis por gerenciar os nossos trabalhos de campo, criar obra, coletar os dados, fazer locação, usar as ferramentas que nós vamos ver aqui, são eles que rodam em 97% dos modelos e marcas dos equipamentos GNSS do mundo. A ideia aqui é dissecar, é explorar as funções de cada um deles. Esse evento é para você que quer se aprofundar no equipamento mais produtivo da área de topografia e georreferenciamento. Esse evento é para você que quer fazer trabalhos de forma avançada, com agilidade e sem medo de usar toda a tecnologia que estão disponíveis dentro dele. Esse evento é para você também que quer saber como que o RTK pode te ajudar em seus trabalhos do dia a dia, como que você pode adaptar a sua rotina para você ter agilidade, ter mais produtividade, abrir o leque de serviços. Essa é a primeira da série de 4 aulas e 4 lives dessa semana do RTK. As aulas principais e aprofundadas, elas estão sendo liberadas às 7 horas da manhã, de segunda a quinta-feira, todos os dias para você poder assistir ao longo do dia. E todos os dias também, às 8 horas da noite, horário de Brasília, a gente vai fazer lives complementares com convidados especiais no meu canal no YouTube, Comunidade Topografia com você. E tudo isso vai estar disponível para você poder assistir ou reassistir até quinta-feira. Na quinta-feira de manhã, as aulas vão sair do ar, por isso não deixe para depois. E para que a sua experiência com esse evento fique ainda melhor, você precisa participar do nosso grupo VIP no WhatsApp, que é um grupo gratuito para você poder receber os avisos importantes, os materiais e aulas extras do evento e ficar por dentro de tudo que a gente vai estar passando para vocês. O botão para participar desse grupo, caso você ainda não esteja dentro dele, ele está logo abaixo aqui na página principal ou na descrição do vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. E nessa primeira aula eu vou te mostrar a oportunidade disfarçada nos equipamentos GNSS RTK e que poucas pessoas se atentam. Você vai entender as áreas de atuação que a gente pode trabalhar com ele e que pouca gente explora, as tecnologias avançadas desse equipamento e as maiores vantagens pelo qual dominar o RTK é importante hoje em dia. No final dessa aula de hoje eu vou te explicar mais como participar de um quiz que a gente vai fazer durante as lives, que são perguntas sobre as aulas e que você pode faturar um Pix na hora de 100, 200 ou 300 reais se você acertar as perguntas que eu vou fazer para você. São perguntas simples a respeito dessa aula que você está assistindo aqui. Então fica aqui comigo até o final, anotem todo o conteúdo dessa aula para você poder saber responder o quiz sem dúvidas, que eu tenho certeza absoluta que vai valer muito a pena. Acontece que todas as pessoas que trabalham com a RTK acabam não explorando toda a capacidade dele. Às vezes porque não ensinaram, às vezes porque não tiveram tempo para aprender, às vezes porque tem medo de mexer ou às vezes porque nem sabem o tanto de novas oportunidades que eles nos oferecem. Esse evento é para te mostrar as ferramentas e funções que estão revolucionando o mercado de topografia e que ninguém nunca havia mostrado antes. E também para mudar a forma como você enxerga o equipamento RTK e os trabalhos capazes de fazer com ele. De nada adianta a gente pagar 50, 80, 100 mil reais em um equipamento RTK e não aprender a utilizar a capacidade total dele. Chegou a hora de você descobrir como dominar ele e usar toda essa capacidade. E antes de eu começar a te explicar isso, eu acho importante você entender como que isso veio parar nas minhas mãos, como que eu aprendi a utilizar toda a capacidade total dele, porque não foi sempre assim. Tudo começou lá em 2012, quando eu comprei o meu primeiro equipamento RTK seminovo. Eu tinha investido na época R$ 54
R$4.000 no equipamento usado. Tive um treinamento bem básico, que era criar uma obra, configurar a base, configurar o rover, conectar o Bluetooth, fazer uns levantamentos dos pontos, fazer a locação e tchau. Foi basicamente esse o treinamento que eu aprendi. Mesmo assim, eu estava feliz da vida, assim como todos que tem uma estação total e conseguem comprar um RTK, eu só queria ter mais agilidade com o equipamento, ter mais rapidez, coletar pontos, vendo a precisão ali em tempo real, conseguindo enxergar na tela, que é essa a ideia, né? E eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos encantado ali com a facilidade de coletar um ponto e ver a precisão e fazer os levantamentos e fazer a locação tudo na mesma hora. Só que ao mesmo tempo, eu sofria bastante ali em campo porque muitas dúvidas surgiam, sempre acontecia alguma coisa que eu não sabia como resolver, não sabia para que servia algumas telas da coletora e algumas funções, eu tinha até medo de apertar e de desconfigurar alguma coisa, tinha medo de, sei lá, de dar problema no RTK, né? Um dia, esse dia ficou mais marcado pela frase do meu pai, que aconteceu o seguinte: um cliente me ligou, ele era de Londrina, ele é de Londrina, aqui próximo de Assis, e ele me convidou para fazer um levantamento da área dele ali, que ele queria conferir o tamanho da área, porque ele queria saber ali exatamente o que ele estava comprando, se ele podia comprar a área do vizinho, se o vizinho não estava invadindo. Ele queria, de fato, ter um mapa ali com as medidas e tal. E eu fui lá fazer esse serviço para ele, fui com o equipamento RTK, e um levantamento de área com o RTK você faz muito rápido, dependendo do tamanho da área, se está limpo ou não, né? E esse dia eu comecei cedinho ali, eu gosto de começar cedo por conta do sol e tal, e eram umas 9h30, 10 horas, eu já tinha encerrado o trabalho, e ele chegou em mim com uma folha, um papelzinho ali que ele tinha feito, algumas marcações. Ele fez um galpão, uma cerca, umas medidas. Ele perguntou para mim se eu conseguia marcar para ele, fazer essa marcação desse projetinho para ele depois do almoço ali, né? Eu falei que eu conseguia sim, só que eu tinha que ir para o escritório, porque no escritório eu iria fazer o projeto no software, que era o AutoCAD, aí eu iria gerar as coordenadas para jogar dentro do RTK e depois eu poderia fazer. Só que teria que ser outro dia, porque o meu computador tinha ficado em Assis, no escritório, né? Ele falou, beleza, pode ser, não tem problema nenhum. Eu voltei para Assis, dá 120 quilômetros de distância, Londrina para Assis, eu voltei feliz da vida ali que aquele serviço tinha rendido alguma coisa a mais. E no outro dia, eu estava ali fazendo o projetinho dele no AutoCAD mesmo, e ele me ligou. E ele falou, Rafael, não precisa mais fazer o serviço que você ia fazer aqui não. E eu, poxa, sem entender nada, eu desliguei o telefone meio chateado ali, meu pai estava ali perto de mim, eu comentei com ele que eu tinha perdido um serviço que estava na minha mão, né? Um serviço que eu poderia ter executado ali e tal, que o proprietário tinha acabado de ligar, cancelando, né? E ele falou o seguinte, você comprou um avião a jato, mas não está levantando voo com ele ainda está no chão. Falando do RTK, né? E eu sentia realmente essa dificuldade. Eu fiquei com isso na cabeça porque realmente era verdade. Eu só sabia configurar uma obra, configurar a base, configurar o rover, fazer um levantamentinho, uma locação, eu não sabia fazer mais nada. E passou um filme na minha cabeça de quantos quilômetros que eu já não havia rodado, tendo que voltar do campo para o escritório para resolver algum problema desse tipo, para depois voltar novamente na área. Então, com esse cutucão aí do meu pai, né, eu pensei nos custos altos do investimento do RTK e de despesas desnecessárias, de ter que ir e voltar do campo para o escritório para resolver esses problemas. Eu resolvi fazer valer a pena o valor que eu investi no equipamento e encontrei uma maneira de mudar. Eu comecei, de verdade, a estudar a fundo o RTK. Procurei vários vídeos na internet, vídeos no YouTube, manuais em inglês mesmo, porque na época não tinha nada de material na internet traduzido. Não tinha vídeos legais, não tinha ninguém ensinando nada. Eu mandei e-mail para um monte de gente, até mesmo para o fabricante do software. Eu passei horas e horas sentado na frente do computador, com o GPS do lado, mexendo, indo para campo testar. Por fim, eu pedi ajuda para alguns amigos meus, engenheiro cartógrafo, alguns engenheiros agrimensores, que me ajudaram a organizar, né, toda aquela informação, esclarecer dúvidas do software, teorias do equipamento, para que servia isso, onde que eu poderia aplicar tal coisa. Aí eu consegui aprender de verdade todas as ferramentas e os princípios delas, abrindo de vez os meus pensamentos, que me ajudaram a criar um método para utilizar toda a capacidade do RTK. E aconteceu uma transformação na minha rotina em campo. Eu aprendi a trabalhar com as funções que eu nem sabia que existia, funções que melhoram o rendimento, que melhoram a agilidade em campo, ao mesmo tempo dando muita confiança no que eu estava fazendo. E eu pensei, caramba, isso muda o jogo. Eu me sentia bem, eu me sentia capaz e o mais importante, sem medo de estragar o GPS. E aí veio um segundo nível de teste. Eu convidei 2 amigos meus
que tinha um RTK na época, que eram iguais o meu, o software ali, um era de Dracena, outro era de Palmital. A gente combinou de passar um final de semana aqui e eu iria ensinar para eles o passo a passo do que eu tinha desenvolvido, do que eu tinha aprendido. Eles não pensaram duas vezes. Eles vieram para cá, a gente ficou numa imersão de 2 dias, no sábado e no domingo. Eu mostrei tudo que eu tinha aprendido e onde que a gente podia aplicar. E o mais interessante é que funcionou para eles também. Os caras saíram daqui muito empolgados, conseguindo utilizar ferramentas que eles sempre quiseram aprender. Pegaram novos serviços, resolveram problemas em campo, usaram funções que antes só faziam em software de topografia do escritório. E isso passou a ser uma missão de vida para mim. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, o meu canal no YouTube, a Comunidade Topografia com Você, conta com mais de 618 vídeos gravados com o intuito de desenvolver a capacidade das pessoas com equipamento RTK, com estação total e softwares topográficos. São mais de 20.600 pessoas inscritas, são mais de 1.600.000 visualizações e um tempo recorde para mim de 140.000 horas de vídeos assistidos. Para mim isso é muito louco de pensar. Hoje eu falo para meu pai que eu consegui fazer meu avião a jato levantar voo e ainda estou levando gente comigo. Eu acredito que todas as pessoas que querem trabalhar ou que trabalham com RTK merecem ter a oportunidade de conhecer essa capacidade total do equipamento, de ter essa segurança em campo. Eu acredito fielmente que todos merecem essa oportunidade de alavancar a sua carreira utilizando esse equipamento. Por isso que eu estou aqui com você nesse evento de hoje, por isso que eu gosto de compartilhar o que eu aprendi e o que eu venho aprendendo. E para a gente dominar de fato, a gente precisa aprender a explorar ele a fundo. A gente precisa entender como que ele funciona, o que ele pode nos ajudar no nosso dia a dia. E sendo bem direto ao ponto, eu vou te mostrar aqui as 7 vantagens primordiais de por que explorar o RTK a fundo é importante hoje em dia. A primeira e mais óbvia é de valorizar o investimento que a gente fez no equipamento. A gente paga lá nossos 80 mil reais na média atual de um par de RTK completo, com coletor, acessórios e tudo, se compromete com os pagamentos e quando a gente aprende a trabalhar com eles, a gente acaba aprendendo apenas o básico, que é configuração da base, configurações do rover, fazer uns levantamentos, umas locações, fazer alguns tipos de importações ou exportações. Algumas pessoas até aprendem a exportar em DWG, DXF, aprendem algumas ferramentas, e isso se torna uma média de 10 a 20% da capacidade total do RTK. Isso está certo? Usar 20% de um equipamento de 80 mil reais são 80 mil reais. Dá para você comprar um carro 0 km. É a mesma coisa de você ir numa concessionária assim, tirar um carro 0 km e sair de lá aprendendo a engatar só até a segunda marcha. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai se limitar, ele vai ter gastos excessivos de combustível e vai demorar mais para chegar no objetivo final. É muito estranho, né, de pensar isso. Quem que vai ser o maluco que vai engatar só até a segunda marcha, sendo que tem até a quinta marcha lá no carro? Isso é a mesma coisa do RTK, quando você só trabalha com o básico. Você só está engatando a segunda marcha, sendo que tem até a quinta aí na palma da sua mão, para te dar mais velocidade, para você ir mais tranquilo no seu objetivo e valorizar de fato o que você comprou. A segunda vantagem é de abrir o leque de trabalhos e aumentar o faturamento da empresa. A maioria das pessoas se especializam em uma única função e não tem nada de errado com isso, só que conforme a pesquisa que eu fiz, 83% dos meus alunos compram o equipamento RTK para trabalhar apenas com georreferenciamento. Essas pessoas pegam, em média, de 1 a 2 serviços por mês de georreferenciamento, tendo ali um faturamento médio de 6 a 15 mil reais por mês. Quando você explora o RTK a fundo e entende as funções que estão disponíveis nele, o jogo muda. Tem alunos meus que só trabalhavam com georreferenciamento também. Depois que dominaram o RTK, começaram a atuar em outras áreas, como projetos de estrada, projetos urbanos, projetos de agronomia, entre outros. E eles não precisaram parar com o georreferenciamento, apenas tiveram um volume maior de trabalho e que automaticamente dobraram, outros triplicaram o faturamento. Um segundo nível de comparação é que um serviço que demoraria mais ou menos 6 dias para fazer com uma estação total, onde gastaríamos 6 dias de alimentação, 6 dias de funcionário, 6 dias de campo, com o equipamento RTK a gente poderia fazer em um único dia. Ou seja, o RTK ele é 6 vezes mais rápido comprovadamente que a estação total. Isso tudo porque a coleta de pontos com o RTK é em tempo real e com precisão milimétrica. Com ele fixo, a gente chega no ponto e aperta um botão aqui na coletora para gravar. A demora para coletar o ponto é a demora de você apertar o dedo na tela da coletora. A estação total, a gente tem que esperar o auxiliar se locomover com o bastão, visar o prisma, aprumar o bastão, coletar o ponto, gravar, preencher o croquis, tem mudanças de estação, tem nivelamento do equipamento e tudo mais. Logo, essa economia de dias
é economia de dinheiro no seu bolso, ou seja, é dinheiro sobrando de fato, é um dinheiro que está aí, que você está deixando na mesa, que você está tendo de despesas fantasmas, que eu chamo. Uma conta de padaria aqui, só para você entender. Se a nossa despesa bruta fosse de R$ 400 por dia, e se a gente fosse fazer esse serviço de 6 dias com a estação total, a gente ia gastar uma média de R$ 2.400 só de despesa. Enquanto com o RTK, a gente ia gastar apenas R$ 400. Seriam R$ 2.000 a mais no seu bolso, R$ 2.000 de lucro de fato. É óbvio que a estação não substitui o RTK não substitui a estação total, mas a vantagem do RTK comparado a qualquer outro equipamento topográfico é muito grande. Isso porque eu nem falei ainda das locações de pontos e nem das ferramentas avançadas ainda que a gente vai ver ao longo dessa jornada. Eu quero te mostrar agora uma lista de possíveis áreas de atuação com o RTK que podem mudar a sua visão de trabalho. A primeira delas, e mais óbvia que a gente já vem comentando, é de georreferenciamento. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês para esse ponto do gel. Nesse momento que nós estamos gravando, em 2024, nós temos aqui a liberação do georreferenciamento das áreas de 25 hectares para cima. Ou seja, a gente reduziu a quantidade, o tamanho da área, mas essas áreas menores no nosso país, elas são em muito mais volume. A gente nem tem a contabilidade disso, mas se as áreas grandes já estão sendo medidas e tivemos bastante trabalho, imagina agora as áreas pequenas. E isso é uma grande oportunidade. Tem gente que fala, será que o georreferenciamento não está saturado? Nossa, está entrando advogado para fazer georreferenciamento, está ficando prostituído nossa profissão, qualquer um está fazendo. Galera, tem serviço para todo mundo. Tem serviço sobrando, tem serviço que talvez a gente nem dê conta de fazer ao longo de 10 anos. Além disso, a gente está falando aqui de 25 hectares ainda, vai ter as áreas ainda menores, mais para frente, que o prazo é até 2025 ali, que já vence também. Então, quem estiver preparado para esse momento, quem estiver sabendo como executar, alinhado com o processo do gel, alinhado com os trabalhos, como executar de fato, vai surfar uma onda muito grande nos próximos anos. Essa é a primeira área de atuação, teoricamente, que a gente pode trabalhar, mas não para por aqui. A gente pode fazer também levantamentos de áreas rurais e levantamentos de áreas urbanas. A gente pode fazer projetos urbanos e projetos rodoviários. Vamos imaginar que você está na sua cidade ali, surgiu uma licitação da prefeitura porque eles querem aumentar o tamanho da avenida, ou eles querem fazer uma avenida nova. Quem que faz esse projeto? É a topografia, é o trabalho, é a engenharia, né? E quem começa uma obra desse tipo são os equipamentos topográficos. Se você tem um RTK, se você tem uma estação total, é óbvio que o RTK vai dar uma aceleração, vai dar uma agilidade, mas o que faz um RTK num serviço desse? O RTK ele tem que vir cadastrando inicialmente tudo que existe lá em campo hoje em dia. Então, se é uma avenida curta, que já tem ali, já tem divisa, já tem prédios na lateral, já tem uma rotatória, já tem uma guia, a gente tem que vir registrando tudo existente em campo com o equipamento RTK. O RTK, a gente vai fazer um levantamento plano e altimétrico cadastral, que a gente chama de primitivo, que é o levantamento atual ali, para quê? Para as pessoas poderem pegar esse projeto, e esse levantamento de dados, né, e desenvolver o projeto em cima do que está existente. Porque às vezes ele não pode derrubar uma divisa de um proprietário, às vezes ele não pode derrubar uma galeria, então por isso que a gente em campo faz esse primeiro serviço, que é feito com o RTK, fazer o levantamento dos dados ali, cadastrando tudo que é importante. Guia, bueiro, rotatória, placas, tudo que tem lá em campo você vai acabar coletando. Com esse arquivo, os projetistas vão desenvolver o projeto ali em cima e aí eles vão gerar o projeto de fato. Esse projeto, ele é um projeto virtual, é um projeto que está num software. E eles vão mandar para a gente inserir o projeto no nosso RTK, que a gente pode inserir o projeto inteiro aqui dentro da coletora, através do DWG ou do DXF, ou até mesmo das coordenadas do TXT, para a gente fazer o projeto se tornar realidade. Ou seja, a gente vai lá demarcar o que eles executaram no campo. Esse é um exemplo aqui de projeto urbano, né? Seria a mesma coisa no projeto rodoviário, por exemplo. Mesma coisa é um projeto de estrada. Então a gente tem muita coisa para fazer ali. Além disso, a gente pode fazer também divisão de área em campo. Vamos imaginar que você conhece um cara ali que tem herdeiros de outras
da família dele, ele quer dividir a área para poder repartir para os filhos dele, o RTK faz esse trabalho também. A gente pode fazer regularização de área, a gente pode trabalhar com linhas de transmissão. Linhas de transmissão é muito legal de trabalhar e o RTK acelera muito o processo para a gente locar as torres, dar um alinhamento nas torres, etc. Locar ali várias coisas, dar o caminhar da obra, fazer o levantamento da linha, do eixo, jogar o offset, etc. A gente pode fazer serviços de terraplanagem. Ou seja, a gente pode fazer a demarcação do que vai cortar, do que vai aterrar, tudo marcando a cota na hora ali, batendo na estaca e já anotando na estaca o que a gente pode executar. Nós podemos fazer também levantamentos de pontos convencionais, cadastros de informações, nós podemos fazer projetos em geral, podemos fazer perícia, podemos trabalhar com mineração, podemos fazer pontos de apoio para drone, para outros profissionais. Vamos imaginar que você tem um amigo lá que tem o drone, mas ele não tem o RTK, só que ele precisa ajustar os pontos de apoio dele em uma coordenada georreferenciada. A gente faz essa coordenada com o RTK. E é muito rápido, é muito fácil. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer os pontos de apoio de drone. Normalmente as pessoas colocam um alvo no chão, espalhado por onde ele vai fazer o levantamento com o drone, fazer o aerolevantamento, né? E aí com o RTK a gente chega, nivela o ponto nesse alvo dele, coleta o dado de todas as marcações que ele fez, porque a gente tem as coordenadas georreferenciadas com precisão de todos esses pontos. Lá no software do drone, no momento de processar as imagens, ele vai ajustar, ó, esse ponto aqui é essa coordenada, esse ponto aqui é essa coordenada. Então ele vai fazer o alinhamento. Esse é um tipo de serviço que nós podemos prestar, tanto de fazer o ponto de apoio para o drone, quanto fazer amarrações ali. Além disso, a gente pode fazer também batimetria, que a batimetria é o levantamento de um fundo do rio. A gente faz isso com um equipamento GNSS também. Existe um equipamento que chama ecobatímetro, que é conectado via NEMEA, que é uma conexão com os equipamentos, que nos dá a posição de onde que a gente está com o barco. O ecobatímetro emite um eco sonoro, né, um eco lá para o fundo do mar para descobrir o relevo. A gente descobre a curva de nível do fundo do mar com a posição dos receptores GNSS para fazer um levantamento, literalmente, de uma lagoa, de um rio, do que quer que seja. Além disso, nós podemos fazer também loteamento com o equipamento RTK. Nós podemos fazer levantamentos de dados e depois vir fazendo a demarcação de todo o loteamento, do arruamento, das guias, dos lotes, etc. Essas são algumas das principais áreas de atuação com o RTK e a gente vai explorar mais a fundo cada uma delas. A terceira vantagem, então, é de solucionar problemas em campo. Os problemas em campo são diários, tanto de configuração do RTK, quanto de ajustes de projeto, de novas coordenadas, etc. Por exemplo, eu perdi a conta de quantas vezes vieram me pedir uma medida de um ponto ao outro lá em campo. Ou seja, conferir uma divisa, estender um alinhamento ou calcular uma área que estava ali na frente. E a resposta minha era sempre a mesma. Eu preciso descarregar o software no escritório, abrir o AutoCAD, fazer o desenho para poder te passar as informações. Pode ser amanhã. Os RTKs, eles têm mais de 20 ferramentas disponíveis para nos auxiliar, para nos ajudar. Alguns têm até mais de 20 e eles são semelhantes às ferramentas dos softwares de topografia ou de desenho que a gente usa nos nossos computadores, que nos ajudam a resolver esses tipos de problema com facilidade em campo. Independente do software do RTK, seja SurfCS, seja SurveyMaster, Landstar, Exped, Magnetfield, qualquer um outro. Independente da marca, todos eles têm funções para nos auxiliar. Por exemplo, todos os RTKs, eles têm a comparação entre dois pontos. Muitas vezes a gente precisa fazer alguma medida lá em campo, saber quantos metros tem de um ponto ao outro, conferir qualquer coisa, ou até mesmo o caimento desse ponto, ou até mesmo o rumo ou azimuth entre eles. Todos os RTKs têm essa função e eles dão esse tipo de relatório. Dá só uma olhada no SurfCE. Olha só no Landstar e no SurveyMaster. Esses relatórios, eles mostram em detalhes as informações na hora. Você pode até mesmo conferir ali se está dando caimento de um projeto que acabaram de construir de saneamento básico, de uma queda de duto, uma queda de canaleta, etc. Outra ferramenta que resolve problemas é o cálculo de área de fato. Isso ainda é novidade para muita gente, mas a gente consegue sim saber o tamanho de qualquer área logo após o levantamento, logo após finalizar a coleta dos dados. Olha só o resultado dos cálculos da área no SurfCE. Olha no Landstar e olha no SurveyMaster. O Alberlando, ele deixou uma mensagem para mim de como que ele usou essa função lá em campo. Olha só,
Você pode fazer em campo muitas coisas que você diria para o cliente, tenho que levar para o escritório para poder calcular. Por exemplo, ainda essa semana eu fiz um levantamento de desmembramento para um cliente que ele estava comprando parte da propriedade, mas ele tinha uma noção do tamanho da área, que sabia que ia passar um pouco do que havia combinado inicialmente com o proprietário. Após o levantamento em campo mesmo, mostrei para ele quanto deu de área, fiz o cálculo em espécie, ou seja, em reais, que ele ainda devia ao proprietário e ainda coloquei a metragem que ele pediu de frente para a estrada, onde não havia cerca. Quando se estuda, se empenha, você pode ir muito mais longe. Após o curso Domínio Serviço CE, você pode ter certeza que a sua empresa pode e deve se empenhar mais em trabalhos antes não feitas. Outra ferramenta pouco explorada também é a transformação de coordenadas UTM em topográficas locais. Muitos projetos são iniciados com coordenadas arbitrárias ou num plano topográfico de fato, e os desenhos, as coordenadas, os projetos em si, eles estão todos nesse formato. E a maioria das pessoas que tem um RTK, eles fogem desse tipo de trabalho por não saber configurar o RTK para trabalhar nesse plano. Acontece que os equipamentos GNSS, eles levam em consideração o elipsoide da Terra, ou seja, a curvatura. Então, quanto mais a gente vai estendendo o nosso levantamento, mais ele vai considerando um determinado caimento que para o nosso olho a gente não consegue enxergar. Quando a gente trabalha com equipamentos óticos, os equipamentos estação total, nível, eles levam em consideração tudo a um plano. Então o que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com coordenadas tanto do RTK quanto da estação? A gente tem que transformar as coordenadas UTM em topográficas locais, ou seja, a gente está calibrando o nosso equipamento RTK para trabalhar de fato nesse mesmo plano. E quando a gente aprende a calcular essa coordenada UTM em plano topográfico local, você pode fazer qualquer tipo de trabalho lá em campo nesse plano. Você consegue fazer locações, levantamentos, complemento, tudo naquele plano ali, e além de aumentar o seu leque de trabalhos de fato. Olha como que ficam as coordenadas depois da transformação no software Service. No Survey Master fica assim. Eu não estou aqui para te ensinar a vender, mas eu estou sim para mostrar as grandes oportunidades que o RTK nos oferece, e vender serviços em campo é uma delas. Por exemplo, você pode muito bem vender uma divisão de área lá em campo mesmo, uma divisão de pasto, uma divisão para herdeiros. Você faz isso diretamente na coletora e você já faz a marcação desses pontos lá na mesma hora. Existe muita demanda para isso. Olha só o que o Orvando falou a respeito dessa ferramenta. Antes de fazer o curso, eu utilizava um RTK apenas para coletar pontos, utilizando muito pouco do equipamento, pois para fazer uma divisão de área, por exemplo, eu tinha que voltar ao escritório para descarregar a coletora e montar o meu projeto. Após o curso, eu consigo no mesmo instante delimitar a área e fazer a alocação sem precisar descarregar a coletora. Essa ferramenta de divisão de área já dá para fazer na maioria dos softwares de RTK do mercado. Agora, nesse exato momento, inclusive no software Survey Master, que antes não dava para fazer. Esses softwares de Android estão se evoluindo cada vez mais, estão se ajustando cada vez mais ao mercado, eles estão muito evoluídos, tem muita coisa para a gente aprender. Você pode também vender, por exemplo, um estaqueamento lá em campo. Às vezes tem um proprietário que ele está com uma divisa sem cerca. Você pode oferecer esse estaqueamento para ele construir a cerca sem ele perder o alinhamento. Você pode estaquear um eixo lá em campo mesmo, mudar o eixo, estaquear novamente. Uma vez eu trabalhei num projeto em Santa Bárbara, Minas Gerais, que a gente estava desenvolvendo uma adutora, ou seja, a adutora iria levar água de Santa Bárbara até a mina de Germano, então era um trecho de 40 quilômetros, onde a gente iria passar com essa adutora e tinha vários caminhos que a gente iria percorrer, um pouco na lateral da rodovia, um pouco cruzando ali as propriedades rurais, e tiveram vários locais que nós não podíamos passar, porque iria ferir o meio ambiente, às vezes o proprietário não queria que passasse dentro da propriedade dele de jeito nenhum. Tinha um exemplo lá até mesmo bem claro, que na beira da rodovia ali o pessoal fazia a escavação, porque a gente tem que construir uma pista, né? O projeto de adutora consiste primeiro no levantamento primitivo para desenvolver o projeto, e esse projeto é uma pista de trabalho para os maquinários poderem se locomover, para a gente desfilar os tubos, deixar os tubos lá, depois vir soldando, etc. É um projeto bem legal, bem bacana de se trabalhar. E aí essa pista é uma estrada de terra que seja. Então eles tinham que fazer o corte, né? A terraplanagem fazia o corte ali, e tinha um local da estrada que ele ficava escorregando. Eles faziam um corte, era muito mole lá o material, não tinha muita fixação, então eles cortavam, o material escorria. Eles iam lá, cortavam, o material escorria. Ficou até o apelido de sorveteria, que não parava de escorrer. Então a gente tinha que mudar o local do trabalho, a gente tinha que mudar o eixo. E aí o que a gente fez com o equipamento RTK? Nós
fizemos um novo estaqueamento, a gente mudou o percurso, fizemos um estaqueamento e já estaqueamos lá na hora mesmo para a galera, na onde que ia ser a nova pista. Se a gente não soubesse dessa ferramenta, a gente tinha que fazer o levantamento, levar para o escritório, a galera projetaria esse novo eixo, giraria as coordenadas, colocaria no nosso equipamento RTK para a gente fazer a demarcação. A gente pulou toda essa etapa. A gente conseguiu fazer o estaqueamento lá na mesma hora. Essa ferramenta ajudou a gente a fazer isso sem precisar da equipe de projeto, sem precisar voltar para o escritório, sem precisar nem ligar um notebook. Eu dei um exemplo aqui de uma obra de tubulação, mas é a mesma coisa para qualquer tipo de obra de rodovia, de ferrovia, tudo que a gente precisa fazer, um eixo, a gente consegue fazer essa alteração. Até mesmo em propriedades comuns, rurais, né? Pode ser que você esteja em uma obra e fizeram um corte, ou fizeram um aterro, você consegue calcular isso lá na hora e falar para o encarregado o valor em metros cúbicos. Ou pode ser que nessa obra também chegou uma quantidade de material que você pode calcular o volume disso para poder conferir. As medições com equipamentos de topografia são as mais precisas. Todas as obras grandes, de altos investimentos, de altos custos, só fazem medições com topografia, porque elas são mais precisas, dá para aprovar por meio de relatório, dá para saber se está certo, se está errado, dá para conferir com a fiscalização, e o RTK é o grande acelerador disso. A gente pode até mesmo vender ou executar um projeto inteiro de estradas lá em campo, porque todos os equipamentos RTKs têm a função de desenvolvimento de estrada completo dentro do nosso equipamento, sem precisar ligar nenhum notebook, simplesmente utilizando a coletora. Tudo isso que eu acabei de te mostrar, você faz apenas utilizando a coletora do seu RTK, sem precisar ligar um AutoCAD, sem precisar de software de topografia, sem precisar de ninguém, simplesmente tendo o conhecimento correto. A quinta vantagem de se dominar o RTK é de ter segurança e confiança no seu trabalho. É muito ruim trabalhar sem saber se está dando certo, ou com medo de apertar os botões, com medo de desconfigurar o equipamento, com medo de não saber o que realmente você está fazendo. E se você está assim, saiba que isso não é normal. O domínio das funções e das configurações te dão total segurança, te ajudam a configurar o equipamento para você ajustar um ponto que está float, te ajudam a otimizar o equipamento para que os seus trabalhos tenham mais agilidade, além de saber utilizar diversas opções avançadas que ficam escondidas e que mudam o nosso jogo da nossa rotina de trabalho em campo. Olha, por exemplo, essa configuração avançada no XPad. Ele permite que a gente crie desenhos inteligentes. E isso é uma configuração que a gente ativa ou desativa. Infelizmente, muita gente tem até medo de chegar nessa página, medo de desconfigurar, de estragar o GPS, mas essa configuração, essa ferramenta, ela é sensacional e eu vou explicar mais detalhes dela na aula 3, onde a gente vai abrir a caixa de ferramentas dos principais softwares de RTK do mercado. Olha só o que o Léo falou sobre esse assunto de configuração. Agora sim, eu chego em campo, ligo o equipamento e consigo utilizar todos os recursos da coletora sem medo de prejudicar o meu serviço. O rendimento do trabalho em campo é sem igual. Quando você realmente sabe usar o que tem na mão, tudo isso se resume em uma frase. Rafael, após finalizar o seu curso e aplicar meus novos conhecimentos em campo, me dei conta de que eu só sabia mexer no equipamento. Agora não, eu sei realmente trabalhar com o equipamento. E galera, tudo isso que você está vendo aqui é independente da marca ou do modelo do equipamento que você trabalha. O método domínio do RTK é o mesmo para todos, mesmo que venham novos equipamentos daqui 10 anos, a teoria é a mesma. E você passando por toda essa semana do RTK, você vai entender como dominar qualquer um desses equipamentos. Na aula 2, você vai descobrir a fórmula comum entre todos eles. O que os RTKs têm em comum e que pode ser aplicado para sempre. Agilidade e produtividade é igual a aumento de lucro. Se você consegue finalizar um trabalho mais rápido, você consegue reduzir as suas despesas e coloca mais dinheiro no seu bolso. Simples assim. Os equipamentos permitem que a gente configure determinadas funções para a gente poder coletar pontos mais rápidos, mais precisos, locar pontos com mais segurança e usando os recursos que agilizam o nosso processo. Olha só esses exemplos na tela do levantamento. Todos eles permitem que a gente importe ou crie bibliotecas de descrições para que no momento de coletar o ponto, você não fica perdendo tempo escrevendo e não corre o risco de escrever errado. Você simplesmente toca na descrição para coletar o ponto com a descrição automaticamente.
Ao mesmo tempo, você ainda pode configurar para eles irem criando linhas automaticamente e no fim você já exporta o desenho praticamente pronto, sem precisar ficar perdendo tempo desenhando. Isso não aumenta a velocidade do seu trabalho? Fala a verdade, tanto no campo quanto no escritório. Não é só questão de acelerar o processo, é também de padronizar o seu trabalho e profissionalizar o que você vem fazendo. Além disso, nós temos a opção de coleta de pontos mais rápida, para a gente poder coletar uma sequência de pontos sem perder tempo, e também a coleta de dados automática, para a gente poder ir coletando pontos conforme o tempo ou a distância que você determinar. Hoje em dia, tempo é dinheiro, minha gente. Essa, na minha opinião, é uma das maiores vantagens de explorar a fundo o equipamento RTK. Não ficar dependendo de ninguém para usar o seu equipamento. A ideia é saber exatamente o que precisa ser feito e se der alguma coisa de errado, saber corrigir sem dúvidas. Se precisar ajustar algo para fixar o seu ponto, se precisar ajustar a tela de navegação para você ter mais velocidade, ou inserir uma imagem no fundo da coletora para você poder se localizar melhor, ou usar qualquer função da coletora que está aí na palma da sua mão. Você vai saber fazer sem depender de ninguém. Antes de participar desse evento, você estava aí navegando nas redes sociais em busca de entretenimento ou buscando conhecimento. Hoje, você está aqui, no degrau do evento, entendendo as vantagens e como dominar o equipamento RTK, o equipamento mais produtivo da área de topografia, georreferenciamento e obras. Talvez você nem tenha se ligado ainda, mas você já avançou, você já subiu um degrau, você fez a melhor escolha, que é de estar aqui comigo hoje. Esse evento, ele tem data para começar e ele tem data para finalizar. Logo, você vai ter a oportunidade de subir mais um degrau, de continuar avançando no seu conhecimento ou voltar para o degrau anterior, que é voltar para as redes sociais, buscando coisas infinitas. E isso só depende de você. Você tomou a decisão de se inscrever para esse evento, você se programou para estar aqui, agora você precisa se programar para estar na live hoje à noite, às 8 horas da noite, no nosso canal no YouTube, para complementar ainda mais esse conhecimento de hoje, com um convidado ainda especial. E na aula de amanhã, para você poder continuar evoluindo. Nessa aula de hoje, eu te mostrei as maiores vantagens de se dominar um equipamento RTK. Mas nada adianta você entender as vantagens se você não estiver na live de hoje à noite e não participar da segunda aula desse evento e entender a fórmula comum entre todos os equipamentos RTKs. Na segunda aula, você vai entender como trabalhar com qualquer equipamento RTK, independente da marca ou do modelo, independente se você já trabalhou com o equipamento ou se você nunca trabalhou. Bom, agora eu gostaria que você fizesse um comentário aqui embaixo para mim, o que você achou dessa primeira aula da semana do GNSS RTK. Quais são as maiores vantagens de dominar o RTK para você agora? Me conta aqui que eu vou ler cada comentário e vou responder o máximo que eu conseguir. Na live de hoje, às 8 horas da noite, eu vou chamar algumas pessoas para responderem o quiz. São perguntas simples a respeito dessa aula que você acabou de ver. E quem acertar as perguntas vai receber um Pix na mesma hora. Pessoal, eu espero sinceramente que vocês saiam daqui dessa primeira aula com a sensação de oportunidade, que é a mesma que eu encontrei lá em 2012, quando eu descobri as ferramentas avançadas do RTK. A sensação de que a gente pode ir muito mais além. Se você já trabalha com equipamento RTK, já faz um dinheirinho com ele, imagina a hora que você aprendeu passo a passo de todas as configurações e ferramentas avançadas. Se essa aula realmente fez sentido para você, copie o link dela ou clica no botão de compartilhar e envie para 3 amigos especiais seus que tem interesse em trabalhar com a RTK ou que quer aprender mais sobre ele, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações gratuitas. Compartilhe com o pessoal da sua topografia, do seu georreferenciamento, já faça aí o seu comentário na aula 1 e esteja comigo hoje às 8 horas da noite para a gente complementar ainda mais esse conhecimento de agora e tirar suas dúvidas que você tiver. E não compre equipamento de GNSS RTK até quinta-feira, eu vou falar sobre isso na live também. Vamos que vamos, esse é só o começo, a gente se vê hoje à noite e na aula 2 amanhã às 7 horas da manhã. Um abraço e a gente se vê lá. Oi, bom dia. Meu nome é Juarez Alves Toledo Filho, eu sou engenheiro, responsável pela empresa Alfa Paraty, topografia e terraplanagem. Eu fiz a pós-graduação em georreferenciamento, mas nunca tive esse ensinamento na prática sobre equipamentos. E através do curso do domínio CFCE, do Rafael, eu pude estar aprendendo muito e evoluindo muito a minha empresa. E eu recomendo a vocês que estejam procurando o Rafael, porque é um cara sensacional, que vai estar dando toda assistência para vocês. Quando necessário, o WhatsApp dele está sempre respondendo, ele vai estar sempre dando um auxílio, sempre, qualquer dúvida que tiverem, ele vai estar sempre auxiliando vocês. Hoje trabalhamos aqui em Paraty. A nossa empresa tem a faixa de
2 anos e meio hoje. Estamos em trabalho há apenas 2 anos e meio. Eu fiz o curso com o Rafael há 1 ano atrás. E a nossa empresa está evoluindo muito em conhecimento. E nossos clientes hoje são muitos. Hoje a gente atende a maior parte de Paraty. A demanda de topografia hoje nos procuram. Quem precisa de topografia hoje está nos procurando. E é isso. Queria estar agradecendo mais uma vez ao Rafael. Boa noite. Meu nome é Miguel, sou dono da empresa MR Santos Topografia aqui de Sorocaba, São Paulo. E vou falar do curso que o Rafael ele deu pra gente, cara. Vale a pena fazer. Como ele mesmo menciona no começo do vídeo aí, do curso, quer dizer, às vezes a gente compra um equipamento de 60, 70 mil reais aí, usa uma mínima coisa dele, né? Porque não sabe mexer ou tem medo de mexer, fazer. Depois do curso, usando essa coletora aqui para fazer locação, resolver os problemas em campo, você já vai fazer o serviço com uma outra cabeça, já sabendo o que você pode usar de recurso da coletora, para ter um serviço preciso, com rapidez, agilidade e confiabilidade no que está fazendo, para você poder entregar um produto final para o cliente, né? E é isso aí, eu aconselho todos fazerem, e cada dia mais que a gente vai aprendendo mais coisa. Isso daí vai lembrando das dicas, dos macetes, o pulo do gato, tal assim. Olha, eu aconselho fazer. Obrigado por ter essa pessoa aí para abrir a cabeça da gente. Um abraço.